Graça e paz, pessoal. Estamos aqui para o nosso podcast Átrio. Adoração, treinamento, relacionamento, intimidade e oração. É muito bom estar com vocês mais uma vez nessa semana. E eu quero compartilhar algo da parte de Deus com você. Algo que tem falado muito comigo nesses últimos tempos. E eu quero compartilhar algo que está no livro de Ezequiel, na palavra de Deus. Ezequiel, capítulo de número 37. A palavra de Deus diz no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Diz assim, a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetiza sobre esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aqui nós temos uma visão até esdrúxula, né? Uma visão bem estranha. Uma visão que poderia estar, inclusive, em algum filme de terror, em algum filme sci-fi, em alguma coisa assim. E nós vemos Deus pegando Ezequiel e levando Ezequiel naquela visão, naquela revelação, a um vale cheio de ossos. E eu fico imaginando Ezequiel chegando nesse vale. E era um vale que o cheiro não devia ser bom. Não era só um problema de visão, não era só um problema de imagem, era também uma questão de odor. Era um cheiro de cemitério, um cheiro de carniça, um cheiro de podridão. E muitas vezes, queridos, Deus nos leva a alguns lugares, Deus nos leva a alguns locais que nós não gostamos de estar. E interessante que Ezequiel não reclamou. Ezequiel não falou, Senhor, pelo amor de Deus, certo? Me trazer para um lugar desse, uma caatinga dessa, uma coisa terrível dessa. Ezequiel não reclamou. Ezequiel não reclamou do local, ele não reclamou do cheiro, ele não reclamou do visual. Ele não reclamou da situação daquele vale cheio de ossos secos, cheio de cadáveres. Ele não reclamou. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nem sempre Deus nos coloca onde nós queremos estar, mas Deus nos coloca onde Ele quer que nós estejamos. Quem é chamado por Deus, e aí neste dia eu quero que você entenda isso, que nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do chamado. Quem é chamado por Deus, ele faz o que o Senhor que o chamou decide. Por quê? Porque ele entende que a posição dele ali é de justamente atender aquilo que o Senhor chamou. E é interessante que para você realizar aquilo que é possível, você não precisa ter fé. A fé é para realizar aquilo que é impossível. E esses dias, inclusive, ministrando na nossa igreja, eu falei ao pessoal que estava nos ouvindo naquele dia. Eu falei assim, olha, existem batalhas terrenas, e batalhas terrenas são travadas no nível terreno. Batalha espiritual é travada no nível espiritual. E muitas vezes Deus nos leva a determinados locais porque Ele nos chamou para travar essas batalhas espirituais. Deus leva Ezequiel a esse lugar de vales secos para que Ezequiel entendesse que ele estava sendo chamado para uma batalha espiritual. E, por outro lado, existem lugares que Deus quer nos levar para testar a nossa fé,
para testar nossa atitude, para testar a nossa capacidade de ser grato, para testar a nossa capacidade de não murmurar, de não reclamar, para testar inclusive o nosso chamado. Porque, gente, ser missionário de shopping é fácil. Ser chamado e fazer algo para o Senhor em locais muito bons, muito propícios, muito abertos, é muito fácil. Mas muitas vezes nós somos colocados em situações que os levantes vêm, as lutas vêm, as tribulações vêm, e ali nós temos que realmente ter convicção do nosso chamado. No versículo de número 2, diz inclusive que esses ossos, eles eram numerosos e sequíssimos. Fala que era um número grande de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos, muito secos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus estava querendo mostrar para Ezequiel um retrato espiritual daquela geração. E se nós olharmos o retrato daquela geração, ele não é diferente do retrato dessa geração. Porque a nossa geração hoje, ela vive realmente um tempo de pessoas secas, vazias de Deus, vazias de propósito, vazio de perspectiva, porque às vezes a gente pensa que é só vazio de Deus, mas não é. O número de suicídios, ele nunca foi tão alto como nessa geração. Por quê? Porque é uma geração vazia de sonhos, vazia de propósitos, vazia de objetivos, vazio de ideias. Vivemos um tempo raso de ideias. E isso vai trazendo frustração. E as pessoas estão cada vez mais frustradas, cada vez mais chateadas. Esse era o retrato que Deus mostrava para Ezequiel ali, através daquela visão, daqueles ossos, daquela representação, e que nós podemos trazer para a nossa geração. E aí, Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Ele fala assim: esses ossos poderão tornar a viver? E eu quero dizer para você que Deus hoje quer levantar homens e mulheres com essa pergunta. Você acha que essa geração tem jeito? Você acha que essas pessoas têm jeito? Você acha que o nosso mundo tem jeito? Porque nós temos vivido, queridos, um tempo de desânimo total, inclusive em relação à nossa sociedade. A gente acha que a nossa sociedade ela já está perdida. A gente acha que a nossa sociedade não tem mais jeito. A gente acha que a política não tem jeito. A gente acha que a violência não tem jeito. A gente acha que as drogas não tem jeito. Eu fiquei muito impactado esses dias quando eu vi uma reportagem sobre a Cracolândia. E quando nós olhamos tantas décadas já com esse problema dessas pessoas que são doentes e que precisam de algo de Deus, que precisam de restauração total mesmo, e essas pessoas estão juntas num espaço para usar o crack, e os traficantes se aproveitam, inclusive, daquelas pessoas, a gente pode ser, inclusive, tomado por um sentimento de frustração, por um sentimento de desânimo, por um sentimento de derrota. Tipo assim, não tem mais jeito para a nossa geração. E aí quando Ezequiel ele é perguntado sobre isso, aí ele fala assim: Senhor, você sabe. Tipo, você tem resposta, o Senhor tem resposta. E aí Deus responde a ele, mas olha que interessante, Deus não responde a Ezequiel falando assim: ossos se juntem, ossos voltem a viver. Não.
Deus fala assim: profetiza sobre esses ossos. E aí entra uma questão muito, mas muito, muito interessante, gente. Muito interessante. Porque nós, muitas vezes, empurramos para Deus a responsabilidade de transformar o povo, mas nos isentamos da nossa responsabilidade de mostrar Deus às pessoas. Você entende isso? Eu não estou dizendo aqui que o poder de mudar as pessoas é meu, que o poder de mudar as pessoas é seu, mas eu estou dizendo que Deus está em nós, Deus habita em nós, nós somos a habitação do Espírito Santo, somos a habitação de Deus, e nós temos a responsabilidade de profetizar. Foi isso que Deus falou com Ezequiel, ele falou: profetize sobre esses ossos. Quer dizer, nós temos a responsabilidade e, mais do que isso, nós temos o poder de, através de um comando de Deus, revogar um decreto. Sabe aquela coisa assim, da sua família está sofrendo com um parente que é usuário de drogas, ou que está vivendo na prostituição, ou que está afundado na pornografia, ou que vive num estado de violência e tal, ou que está numa depressão, está querendo até dar cabo da vida, e a gente fala assim: não, fulano não tem jeito, já tentamos de todo tipo, já levamos para centro de recuperação, já fizemos de todo tipo e não tem jeito. Querido, Deus está dizendo: podemos profetizar sobre essas pessoas, e essas pessoas que são ossos secos, sequíssimos, poderão voltar à vida. Isso é muito forte. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus faz os milagres que os profetas reivindicam na terra. Vou repetir. Deus faz os milagres que os profetas reivindicam na terra. Isso é muito fantástico. Deus, em momento algum você vê Deus descendo à terra e realizando um milagre, mas você vê Deus usando os seus profetas e profetas reivindicando na terra milagres. Elias fala assim: olha, Acabe, vai chover. E Elias sobe ao monte e ele começa a orar e ele começa a buscar, e aí Deus manda chuva. Quando alguém morria, como por exemplo o filho daquela viúva, Elias ora e é reivindicado na terra o milagre, reivindicado por um profeta, reivindicado por um homem de Deus. Moisés pega a vara, toca o Mar Vermelho e o Mar Vermelho se abre. Por quê? Porque algum profeta obedeceu à voz de Deus e reivindicou na terra um milagre. E deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer te usar de forma tremenda como profeta para que você reivindique os milagres e esses ossos secos tornarão a viver. Essas pessoas que estão passando sofrimento, dificuldade, doentes, atribuladas, você vai ser usado e elas vão retornar à vida. A missão da igreja, gente, é trazer o ambiente do céu para a terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A vontade de Deus no céu não é soberana? A vontade de Deus no céu não é total? O céu não funciona perfeitamente? Pois é, se o céu funciona perfeitamente, e a oração nossa é: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que nós podemos trazer o céu para a terra. Isso é muito tremendo. A missão da igreja é trazer esse ambiente. Infelizmente, queridos, nós estamos burocratizando o céu. Nós estamos fazendo do céu uma repartição pública brasileira. Cheio de burocracias, cheio de entraves, cheio de salas, cheio de passo a passo, cheio de
campanha, cheio de sal grosso, cheio de coisas que simplesmente burocratizam o céu. E trazer o céu à terra é muito simples. Deus fala para Ezequiel: profetiza, profetiza, decreta, declara, e o resto eu faço. Agora, o profeta precisa de algumas coisas, gente. Um profeta precisa, por exemplo, de sensibilidade para entender o que Deus quer, para ouvir a voz de Deus, para estar conectado com Deus de uma forma que, quando Deus libere as orientações, ele tem a sensibilidade de cumpri-las. Um profeta precisa de fé. Porque se Ezequiel não tivesse fé aqui, quando Deus fala assim, profetiza sobre esses ossos, ele ia falar: ah, Senhor, você ficou doido? Você endoideceu. Endoideceu, né, gente, que eu falo é a mistura de endoidou com enlouqueceu. Então ele ia dizer assim: você ficou doido. Vou profetizar sobre ossos. Agora, nada é sobre você, é tudo sobre ele. E muitas vezes os comandos de Deus, eles são esdrúxulos mesmo para nós. Eles muitas vezes são estranhos mesmo para nós. Soam como absurdo para nós. Eu me lembro uma vez, eu fui ministrar num acampamento de jovens. E eu ministrei uma palavra de cura muito forte. E ao ministrar essa palavra de cura, eu chamei a galera à frente e fui orar pelo pessoal. Uma manhã de sábado. E aí eu passei por uma moça, por uma jovem, e aí o Espírito Santo falou comigo assim: repreende o espírito de feiura. Aí eu fiquei assim, falei, gente, que absurdo. E aí eu olhei para a moça, você também olharia, certo? Gente, era uma moça linda, linda, modelo. E eu peguei e falei: ô Senhor, leva minha mente cativa, que absurdo. Eu tô aqui orando pelo povo e fico pensando besteira, colocando essas ideias doidas na minha cabeça. E o Espírito Santo falou comigo novamente, falou assim: repreende o espírito de feiura. E aí eu chamei minha esposa, e minha esposa abraçou essa moça, e nós começamos a orar, e eu comecei a orar por essa moça, e essa moça começou a chorar. E eu fiz talvez uma das orações mais absurdas da minha vida, porque eu botei a mão na moça, né, na cabeça da moça, e falei assim: sai, eu repreendo todo espírito de feiura. E aí, óbvio, eu fui repreender complexo de inferioridade, complexo, traumas e tal, e comecei a orar. E falei assim: Jesus, estou pagando o maior mico da minha vida. E aí, quando terminou o evento, a tia dessa menina nos chamou. E essa menina tinha passado um trauma terrível. E essa menina ficou totalmente complexada em relação à aparência física dela. Ela não tinha problema nenhum, gente. Ela não tinha defeito nenhum. Ela era uma moça linda, o cabelo era lindo, o rosto era lindo, o corpo era lindo. Mas ela teve um trauma tão grande que ela cobriu todos os espelhos da casa. Ela tampou todos os espelhos da casa. E naquele dia, aquela menina ficou curada. A alma dela foi curada, foi restaurada para a honra e glória do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque houve um ato de fé em meio a um comando absurdo. Um ato de fé em meio a um comando absurdo. Um profeta, queridos, ele tem que ter a sensibilidade, a fé, mas ele também tem que ter a entrega de ir a locais que ele não queira ir, de estar em locais onde tem essa podridão que tinha o Vale de Ossos Secos. Aquele que tem chamado, ele ora. E aqui, queridos, eu não estou falando de chamado
pastoral. Eu estou falando de chamado por Deus, chamado para ser servo de Deus, porque o comando é para todos. A Bíblia diz: vós sois geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real. Quer dizer, todos nós temos esta missão como sacerdotes. Profetizar sobre ossos secos, gente, é embarcar na tolice de Deus. Pastor, mas é muito forte você falar de tolice de Deus. Então tá bom, na loucura de Deus, porque a Bíblia diz que as coisas, Deus usa as coisas loucas para confundir as simples. No versículo 7, Ezequiel diz assim: eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizei, houve um barulho, um som de chocalho. Os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito nele. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, venha desde os 4 ventos ao espírito e sopra dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. Olha, aquilo que para você pode parecer um bando de ossos secos, um bando de zumbis, um bando de walking deads, para Deus é um exército poderoso. Deus não vê como nós vemos. Aquilo que para você é algo sem solução, aquilo que para você não tem jeito, Deus vê como algo que vai levantar de uma forma poderosa. Se a sua família, se você acha que a sua família não tem jeito, Deus vê na sua família um exército poderoso. Se você acha que os seus amigos não têm jeito, Deus vê em cada um de seus amigos um exército poderoso. Deus vê, e basta que nós profetizemos. E aí é interessante que o versículo 8 fala para profetizar de novo. Porque é o quê? Primeiro, obedecer a ordem. Segundo, não desistir. Terceiro, não atender aos ataques, às dúvidas que entram na nossa mente. Nós precisamos parar de usar espadas cegas, porque a espada que nós temos é a palavra de Deus, e essa espada é uma espada que corta, e muitas vezes nós estamos usando argumentos errados, mas Deus quer nos levantar de uma forma poderosa. Interessante, gente, que ele simplesmente ele junta pedaços, ele transforma pedaços, ele une pedaços. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que é quebrado, Deus vai juntar. Agora, você precisa profetizar, você precisa declarar: Senhor, essa aqui é a área de sequidão da minha vida. Essa aqui é a área de sequidão da minha família. Essa aqui é a área de sequidão da minha igreja, porque muitas vezes, queridos, nós estamos numa igreja de vivos mortos. Pessoas que estão vivas por fora, mas estão mortas por dentro. Pessoas que estão sentados do teu lado, mas estão totalmente indiferentes à voz do Espírito. Que a sua alma está sofrida, está traumatizada, está machucada, está magoada. E você tem esse poder, como Ezequiel, de profetizar a essas vidas, e essas vidas receberem algo mais do Senhor. Deus quer fazer com que ossos vivam. Deus quer transformar ossos secos, sem nada, com mau cheiro, com cadáver. E é tão interessante, gente, isso. Tem algumas coisas assim, eu fico conjecturando assim na minha cabeça. Porque não se juntou osso de forma errada. Não se juntou osso de corpos errados. Sabe por quê? Porque Deus vai pegar, vai fazer um movimento, esse vento que vem dos 4 cantos, ele faz um movimento tão tremendo que ele coloca as coisas no seu devido lugar. Deixa eu falar uma coisa para concluir.
não importa o que você está passando na sua vida, Deus vai colocar as coisas todas no lugar. Basta que você se levante e profetize. Que Deus te abençoe.